Você sabia que a forma como você cria objetos pode impactar diretamente a flexibilidade e a manutenção do seu código? No vídeo de hoje, vamos ver quando usar construtores e quando as factories são uma melhor escolha para criar objetos em Java. E fique até o final, porque eu vou compartilhar uma dica crucial que vai te ajudar a evitar armadilhas comuns. Então, bora para o código. Primeiramente, pessoal, vocês precisam entender o que seria um construtor em Java. Um construtor é um método especial em uma classe que é chamado automaticamente quando um objeto dessa classe é criado. Ele é utilizado para inicializar os atributos do objeto e garantir que o objeto esteja pronto para o uso logo após a sua criação. Em Java, o construtor ele tem o mesmo nome da classe e ele pode ser sobrecarregado, ou seja, ter várias versões com diferentes parâmetros. Se vocês observarem essa classe, ela tem o nome de produto. Por sua vez, ela possui dois atributos privados, um do tipo string nome e um double chamado preço. E logo em seguida, na linha 7, nós temos um construtor desta classe, ou seja, quando eu for criar este objeto, será este construtor que eu vou invocar. Então, ele leva o mesmo nome da classe e, por padrão aqui, eu coloquei dois parâmetros que vai fazer a atribuição aos elementos, aos atributos desta classe. Então, this.nome, ou seja, esta variável nome, passa a receber o conteúdo nome que eu informei como argumento, como parâmetro deste construtor. Beleza? Qual que é o ponto forte? O ponto forte de um construtor é a simplicidade e legibilidade. Por quê? Porque construtores são ideais para classes mais simples, onde as dependências não variam e o objeto ele tem sempre a mesma configuração inicial. E qual que é o ponto fraco? O ponto fraco está relacionado à dificuldade em lidar com objetos mais complexos, ou quando há variação na criação do objeto. Ou seja, se o número de parâmetros crescer, a sua legibilidade ela pode estar comprometida. Agora, quando a gente fala de factory, é um pouquinho diferente. Pode ser que muitos de vocês não estejam acostumados com uma factory. Uma factory é um padrão de design que fornece um método para criar objetos, abstraindo o processo de criação. Ou seja, em vez de usar diretamente o construtor, você chama um método da factory que decide como o objeto será criado. Então, essa fábrica que a gente chama, ela pode ser útil quando o processo de criação é mais complexo ou quando existem diferentes tipos de objetos que podem ser criados. Qual seria o ponto forte da factory? A flexibilidade. A fábrica ela permite abstrair a criação do objeto, facilitando a implementação de lógica condicional e a criação de objetos mais complexos. Qual seria o ponto fraco? A gente pode adicionar complexidade desnecessária se usado em objetos simples, o que vai tornar o código um pouquinho mais difícil de ler. Eu vou te mostrar na prática um exemplo onde a factory é mais adequada, como por exemplo uma classe pedido, onde diferentes tipos de pedidos eles precisam ser criados com algumas configurações específicas. Então vocês já observaram aqui, né, que aqui eu tenho um método estático que retorna um produto, eu criei um método chamado criar produto, passando os mesmos atributos de um construtor convencional. E aqui ele vai retornar o produto criado. Agora vamos ver como essa factory ela pode ser criada para realizar pedidos. Então eu tenho uma classe aqui, padrão, uma classe abstrata do tipo pedido, que ela só tem um atributo, protected string, que é a descrição desse pedido. E aqui eu tenho um método abstrato que é processar pedido. Este método abstrato ele vai ser implementado nas subclasses. Quais são as subclasses?
Pedido internacional, se eu for fazer um pedido internacional, então eu estendo a classe pedido, sobrescrevo a descrição deste pedido e faço uma sobreposição, faço um override do processo pedido. O outro pedido é o pedido express, a mesmo padrão. Eu extendo a classe pedido, ou seja, o pedido é o pai do pedido express, troco a descrição via construtor e faço um override do processo pedido. E eu tenho uma classe pedido padrão, que são pedidos de entregas normais. Então, eu sobrescrevo a descrição e sobrescrevo o método processar pedido. E daí entra a nossa pedido factory. Ou seja, o que vai fazer essa pedido factory? Ela vai ter um método estático que vai nos retornar o pedido. E o nome deste método é criar pedido. E ele passa aqui um tipo pedido, ou seja, qual pedido eu quero criar? Qual pedido, qual objeto você quer criar aqui? O que seria essa classe tipo pedido? Essa classe, que na verdade não é uma classe, ela é um enum. É um enum que indica, ele pode ser express, ele pode ser internacional, ou ele pode ser um padrão. E daí, na nossa pedido factory, a gente faz um switch em cima desse tipo. Se ele for express, eu faço um new pedido express. Se ele for internacional, eu faço um pedido internacional. Caso contrário, um padrão. E eu ainda tenho a possibilidade de colocar um default aqui, que vai lançar uma exceção de tipo de pedido não reconhecido. Olha só que legal e que abordagem bacana. Como é que eu vou testar isso? Eu quero criar um pedido do tipo express. Então, em vez de eu chamar um construtor para aquela classe, eu posso fazer uma factory. Pedido 1 igual a pedido factory ponto criar pedido. Por quê? Porque este método ele é estático. Quando eu tenho um método estático, eu não preciso instanciar ele, porque a própria instância está dentro deste método. Passando a tipagem, cria um pedido internacional para mim. Então ele vai lá e instancia a classe pedido. Olha que mais tranquilo seria se a gente tivesse uma factory para fazer esses lançamentos de pedido. E aqui eu pego cada pedido e mando processar este tipo de pedido. Perfeito? Para finalizar, então, vou fazer um resumo. Construtor, eles são ótimos para classes simples e fácil de entender. As factories, elas são legais quando você precisa de flexibilidade, como no caso que eu apontei ali para vocês, né? De objetos complexos ou quando a criação varia conforme o contexto. E agora vai a dica prometida. Sempre que o seu construtor ele começar a ter mais complexidade, ter mais de 3 parâmetros, ou quando a lógica de criação começar a crescer demais, é hora de considerar migrar para uma fábrica. Assim você mantém o seu código organizado e preparado para crescer. Mas me conta aí, rapaziada, o que você acha? Tem usado construtor ou factories no seu código? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever para receber mais dicas práticas de Java como essa. Curta e compartilha e até o próximo vídeo.